Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos muito, muito gratos, Senhor, pelo privilégio que na Tua graça uma vez mais Tu nos concedes de podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o podemos fazer uma vez mais, com a firme certeza de que Tu estás entre nós, pois Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias no meio deles. Senhor, nós Te agradecemos por essa certeza e sabemos que será a Tua presença, a presença do Teu Santo e bom Espírito, que nos irá guiar as nossas mentes, abrir os nossos corações para entendermos, Senhor, aquilo que Tu nos desejas transmitir através da Tua revelação. Tudo isto nós Te pedimos e desde já pela fé Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos da minha alegria de estar novamente aqui convosco, depois deste mês de férias, para alguns, provavelmente não foi para todos, mas é bom nós estarmos aqui para retomarmos o nosso estudo do grande conflito. Deixem-me dizer-vos que com aquilo que nós iremos estudar hoje e com aquilo que nós iremos estudar a semana que vem, portanto, iremos terminar o capítulo 18, eu estive a fazer a contagem das páginas totais do livro, nós ficaremos de hoje a uma semana, teremos concluído exatamente 50% do livro, o grande conflito. O que, feitas as contas, dá um período de 7 meses e meio, não sei se já fizeram as contas, portanto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e metade de setembro. Portanto, 7 meses e meio. Se contarem mais 7 meses e meio, dá o final de abril, que é a previsão que eu já tinha feito para o final do estudo deste livro. Pessoalmente, para mim, é uma grande bênção poder estar mais uma vez a estudar este maravilhoso livro. Sabem que de cada vez que eu leio e estudo este livro, eu estou a aprender coisas novas. Embora já tenha lido este livro individualmente e com irmãos umas 4 vezes, pelo menos 4 vezes, há sempre perspectivas novas que nós estamos a ver. Já agora, um pequenino anúncio muito breve, e nós vamos de imediato começar. Lembram-se que devo-vos ter dito, creio que partilhei isto com a igreja, que quando fiz o estudo deste livro na igreja de Aveiro, pois bem, surgiu a ideia de nós podermos fazer uma excursão visitando os locais da Reforma. Pois bem, eu fiz a promessa aqui e já estou, portanto, em andamento. No sábado, no próximo sábado estiver aqui, será já este próximo, se der, vamos ver se há ali um bocadinho no momento dos anúncios, eu irei então apresentar qual será o itinerário dessa excursão, que está planeada já de 15 a 29 de agosto de 2019. Será, portanto, uma excursão grande, são 8.300 km, mais 1.000 km do que fizemos em 2011, é para passar pelos locais principais da Reforma e o preço, reparem, apesar de ser mais 1.000 km, o preço desceu. Em vez de 750 euros, que foi o preço que consegui há 7 anos atrás, agora estou a pensar colocar o preço em 660 euros por pessoa. E vocês dirão, como é que se faz essa engenharia financeira? É muito simples. Nós temos que agir um bocadinho por fé. Eu pensei, baixando o preço, é provável que haja mais pessoas. Havendo mais pessoas, compensa. Ou seja, em vez das 49 pessoas que consegui em 2011, agora estou a apontar para as 67, que é um autocarro maior que há. Portanto, se for assim possível, conseguimos, portanto vão pensando, para além do passeio que nós podemos dar, eu vou-vos mostrar o itinerário no sábado, vou-vos dizer, é uma forma muito agradável nós partilharmos, portanto, um momento em conjunto. Em 2011, as pessoas que participaram da excursão sentiram-se como uma família, portanto, pelo convívio de 2 semanas, vai ser novamente 15 dias, e, portanto, façam planos, os que puderem e os que quiserem, enfim, passem palavra, vai ser, portanto, uma experiência agradável. Há já pessoas de outras igrejas que já se estão a inscrever. Este ano vamos fazê-lo ainda de uma forma mais sofisticada, portanto, as inscrições vão ser feitas online, o programa e o itinerário vai estar online, o pagamento será online, será tudo online, vivemos numa época digital, portanto, ok? Muito bem, vamos começar e hoje nós temos um novo capítulo, portanto, capítulo 18. Ok, muito bem. Ora, já estão a ver ali pela efígie que ali está, portanto, que nós iremos falar nada mais, nada menos do que de Guilherme Miller. Quem é que já não ouviu falar de Guilherme Miller? Pois bem, sem dúvida alguma, foi um grande reformador americano. E vamos ver o que é que caracterizou a sua vida e depois o que é que ele fez, o que é que ele compreendeu da palavra de Deus.
Um lavrador íntegro e honesto, que tinha sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, mas que desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Penso que é aqui, exatamente. Deixem-me só ser eu a mexer, senão... Com muitos outros reformadores, Guilherme Miller, no princípio da sua vida, enfrentou a pobreza, aprendendo assim as grandes lições de luta e renúncia. Mais uma característica que nós já vimos noutros reformadores. Nada de novo. Os membros da família onde nasceu caracterizavam-se por um espírito independente e pelo amor à liberdade, pela capacidade de resistência e por um ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes no seu caráter. O pai tinha sido capitão no exército da Revolução e as circunstâncias difíceis dos primeiros anos da vida de Miller podem atribuir-se aos sacrifícios que fizeram nas lutas e sofrimentos daquele tempestuoso período, ou seja, do período da sua vida. Este, falando de Miller, era de constituição física robusta e já na infância tinha dado provas de uma força intelectual superior à comum. Com o passar dos anos, esta característica tornou-se ainda mais evidente. Possuía um espírito ativo e bem desenvolvido e uma ardente sede de conhecimento. Ou seja, era alguém que fisicamente era bem capaz, mas, sobretudo, intelectualmente. Embora não desfrutasse das vantagens de uma educação superior, o seu amor ao estudo e o hábito de pensar com cuidado, bem como a sua aguda perspicácia, fizeram dele um homem de discernimento perfeito e grande visão. Era dotado de um caráter moral irrepreensível e de um nome invejável. Por isso, geralmente era estimado pela sua integridade, frugalidade e benevolência. Ou seja, era uma pessoa que naturalmente atraía as pessoas pelos seus traços positivos de caráter. À custa de energia e aplicação, adquiriu o necessário para viver, conservando, no entanto, os seus hábitos de estudo. Ou seja, estes hábitos de estudo vão ser aquilo que vão permitir que Guilherme Miller, portanto, venha a descobrir o que ele vai descobrir na Palavra de Deus. Ocupou com distinção vários cargos civis e militares, e as portas da riqueza e da honra pareciam estar-lhe abertas de par em par. Mas a grande riqueza que este homem iria conquistar, sem dúvida alguma, iria ser o conhecimento da Sagrada Escritura. Como a sua mãe era uma mulher verdadeiramente piedosa na infância, ele esteve sujeito às influências religiosas. Mais uma vez, aqui um grande homem a ser marcado pela sua mãe. No entanto, ao atingir o limiar da idade adulta, foi levado a associar-se com deístas. Quem eram os deístas? Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas apenas num Deus muito racional, muito distante dos seres humanos. Ou seja, não é exatamente aquele Deus da Bíblia, é sim um Deus racional, um Deus agnóstico. Agnóstico não, um Deus gnóstico, quero dizer, gnóstico. São ideias muito parecidas com o gnosticismo dos primeiros séculos. Foi levado a associar-se com deístas cuja influência foi mais forte pelo facto de serem, na maioria, bons cidadãos e homens de caráter humanitário e afável. Então ele achava que por estas pessoas serem de caráter humanitário e afável, até eram boas pessoas, ele associou-se com eles, certamente apreciava o convívio com eles e deixou-se levar pelas suas ideias. Vivendo como viviam, no meio de instituições cristãs, era o caso da América, na primeira metade do século XIX, o seu caráter tinha sido até certo ponto moldado pelo ambiente. As boas qualidades que lhes tinham conquistado respeito e confiança a todos estes homens deístas, atenção, deviam-nas a quê? Deviam-nas à Bíblia. Mas esses dons apreciáveis tinham-se pervertido a ponto de exercerem a sua influência contra a Palavra de Deus. Quer dizer, tinham caráteres que realmente tinham sido moldados pela Palavra de Deus, mas agora tinham chegado ao ponto de estar a usar esses bons dons que Deus lhes tinha dado para lutar contra a Palavra de Deus. Isto é terrível quando isto acontece. E foi o que aconteceu aqui com estes deístas, com os quais Guilherme Miller se associou. Juntando-se a esses homens, Miller foi levado a adotar as ideias deles. As interpretações corretas das Escrituras apresentavam dificuldades que lhe pareciam insuperáveis. Todavia, a sua nova crença, ou seja, a crença deísta, embora pusesse de lado a Escritura Sagrada, eles rejeitavam a Escritura Sagrada como sendo inspirada por Deus, não oferecia, ou seja, a sua nova crença não oferecia nada de melhor para substituir a Escritura Sagrada. Por isso não se sentia satisfeito. Ou seja, era
um homem que andava insatisfeito. Partilhava estas ideias, mas havia qualquer coisa no seu interior que não lhe dava satisfação. Contudo, manteve estas opiniões durante cerca de 12 anos. Ainda foi um grande período. Mas quando tinha 34 anos, o Espírito Santo impressionou com a intuição do seu estado pecaminoso. Cá está o Espírito Santo a fazer o seu trabalho, que é convencer do pecado. Não foi o que Jesus disse que o Espírito Santo faz, e foi o que o Espírito Santo fez com este homem. Não encontrou na sua crença anterior nenhuma certeza de felicidade além túmulo. Atenção, esta crença anterior, já estamos a falar do deísmo. O futuro era negro e tétrico. Referindo-se mais tarde aos seus sentimentos nesta época, disse, e agora reparem, agora vai ser palavras escritas por ele mesmo. A destruição era um pensamento gélido e desalentador. E o facto do homem ter de responder pelos seus atos significava aniquilamento certo para todos. O céu era como bronze sobre a minha cabeça e a terra como ferro sobre os meus pés. O que era a eternidade? E a morte? Por que existia? Quanto mais raciocinava, mais longe me encontrava da resposta. São palavras do próprio Miller. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram as minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas os meus pensamentos não podiam ser dominados. Era verdadeiramente infeliz, mas não compreendia a causa da infelicidade. Murmurava e queixava-me sem saber de quem. Percebia que havia algo de errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era correto. Lamentava-me, mas sem esperança. Isto não parece um retrato psicológico dos nossos contemporâneos, da maior parte deles. Tal e qual. Exatamente igual. E vão ver como é que este estado no qual Guilherme Miller viveu vai ser resolvido, vai ser curado. E cá está a cura para todos os nossos contemporâneos, se eles a quisessem. Aí é que está o grande ponto. Permaneceu neste estado durante alguns meses. Subitamente, diz ele, gravou-se de forma viva na minha mente o caráter de um Salvador. Pareceu-me que bem poderia existir, reparem só, ele começou a imaginar que bem poderia existir um ser tão bom e compassivo que fizesse a expiação pelas nossas transgressões, livrando-nos assim de sofrer o castigo do pecado. Reparem, começou a pensar nisso. Bom, certamente vieram à sua mente recordações daquilo que ele tinha ouvido na infância. Não se esqueçam que ele estava a viver num país onde estava rodeado de instituições cristãs e certamente alguns desses ensinos começaram-lhe a vir à mente. Compreendi desde logo como esse ser deveria ser amável e imaginei poder lançar-me nos seus braços confiante na sua misericórdia. Mas surgiu a questão, como se pode provar a existência desse ser? Reparem, no deísmo ele tinha aprendido a raciocinar, a pensar só em função da razão. Então agora aqui ele vai aplicar essa sua forma de pensar a estas crenças que lhe vieram à mente. Ele vai pensar, mas como é que se pode provar a existência desse ser? Fora da Bíblia, achei que não poderia obter nenhuma prova da existência de semelhante Salvador, nem sequer de uma existência futura. Então o que é que ele faz? Vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como aquele de que eu necessitava. E fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado, era o que ele pensava, desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Ou seja, ele começou, era pela lógica que ele estava a tentar chegar a conclusões que o satisfizessem. Fui obrigado a admitir que as Escrituras deviam ser uma revelação de Deus. Então, se as Escrituras vão ao encontro das minhas necessidades e das necessidades de um mundo caído, bom, isto não pode ser senão inspirado. Foi o raciocínio dele e, aliás, bem correto. A partir daí, elas as Escrituras, tornaram-se no meu prazer. E gosto muito desta frase que ele diz a seguir, e em Jesus encontrei um amigo. Absolutamente fantástico. E reparem, quando alguém verdadeiramente encontra em Jesus um amigo, a sua vida muda completamente. Mas é necessário que essa experiência seja pessoal. Conhecem, faz-me lembrar quando eu era criança, lembro-me que quando olhava para os meus passes de transporte coletivo, dizia lá, pessoal e intransmissível. E a primeira vez que eu li aquilo, era uma criança, aí, de 6 ou 7 anos, intransmissível, eu fiquei a dar voltas, o que é que será isso? Até que vim a perceber que não se pode transmitir a outra pessoa, ou seja, aquele passe era só para mim, não podia transmitir a outra pessoa. Pois bem, amigos, a experiência de conhecermos que Jesus é um amigo não é uma experiência transmissível, é intransmissível. Cada um tem que aprovar por si mesmo. É intransmissível. Nós podemos dar testemunho, é verdade, da nossa experiência com Jesus, mas fazer alguém viver aquilo que nós vivemos é impossível. Tem que ser cada um a fazer essa própria experiência. Miller viveu essa experiência.
E agora repare o que é que ele vai dizer de Cristo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000. E as Escrituras que antes eram obscuras e contraditórias tornaram-se agora a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Pronto. Tinha havido uma conversão mental na mente de Miller. A minha mente tranquilizou-se e fiquei satisfeito. E realmente quando nós temos esta experiência, vivemos esta experiência, a palavra de Deus torna-se, eu ainda me lembro após a minha conversão, a palavra de Deus eu bebia, quer dizer, é como se fosse uma esponja a extrair da palavra de Deus algo que me satisfazia profundamente. Achei que o Senhor Deus é uma rocha no meio do oceano da vida, e é mesmo. A Bíblia passou a ser objeto do meu principal estudo e posso, em boa verdade, dizer que a pesquisava com grande prazer. Vi que nem metade me tinha sido dito. Ou seja, não tinha aprendido nem metade do que ele estava agora a descobrir por ele próprio. Admirava-me de não me ter até então apercebido a sua beleza e glória e ficava perplexo ao pensar que já a tinha rejeitado. Tudo o que o coração poderia desejar encontrei revelado como um remédio para cada enfermidade da alma. Gosto muito desta expressão. E amigos, cá está. Isto aqui vem ao encontro daquilo que eu várias vezes já disse. Todas as enfermidades da alma humana, todas sem exceção, encontram cura aonde? Na palavra de Deus. E só na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não há cura mental. Eu tenho dito isto vezes e vezes e vezes e vezes após vezes. E cá está, este homem encontrou que a palavra de Deus contém um remédio para cada enfermidade da alma. Perdi todo o gosto por outra leitura. Olha, eu aqui revejo-me inteiramente nas palavras de Miller. Para mim foi exatamente a mesma coisa. E apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Miller confessou publicamente a sua fé na religião que antes tinha desprezado, quando era o tal deísta. Os seus companheiros incrédulos, entretanto, não tardaram a apresentar todos os argumentos que ele próprio tinha usado contra a autoridade divina das Escrituras. Como podem imaginar, agora os seus anteriores amigos agora começam a atacá-lo de todos os lados. E o pior ainda é que atacavam com os próprios argumentos que ele, Miller, tinha usado. Então tu disseste isto e agora estás a dizer o contrário. Difícil, hein? Mas sabem que Deus permite que nós vivamos esta experiência para testar a nossa fé. Para mostrar a mesma coisa. E eu atrevo-me a dizer, passa-se com todos. Ou seja, Deus nos coloca em caminhos onde a nossa fé vai ser testada para mostrar ao mundo, aos anjos, às forças do mal, que a nossa conversão é genuína. Não é só fogo de vista. Nesse momento, ainda não estava preparado para lhe responder, mas raciocinava que, e agora reparem neste raciocínio fabuloso, se a Bíblia é a revelação de Deus, deve ser coerente consigo mesma. É isso mesmo, amigos. Ainda me lembro de ter sido tocado por este pensamento. Então, se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, Deus não se pode contradizer. Logo, a Bíblia tem que ser coerente. E foi esta mesma descoberta que Miller fez. Então, reparem, e que, como foi dada para a instrução do homem, deve adaptar-se à sua compreensão. Ou seja, não está além da nossa compreensão. Ok? Decidiu estudar as Escrituras por si mesmo e verificar se as aparentes contradições, digo bem, aparentes contradições, não se poderiam harmonizar. E, obviamente, quando nós começamos a estudar a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo, uau! Faz-se uma luz de tal maneira que nós compreendemos que, afinal, a Bíblia é um todo absolutamente coerente. Não há nenhuma incoerência. Se há alguma percepção da parte de alguém de que existe incoerência na Bíblia, o problema não está na Bíblia, está nessa pessoa. Ou seja, não há incoerência. Partam, fiquem com este princípio em mente, amigos. A Bíblia não apresenta nenhuma incoerência. Nenhuma. É impossível. Deus é coerente, Deus é o Deus da verdade. A verdade é sempre coerente, nunca é incoerente. Ok? Esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões pré-concebidas, o que é que ele fez? Tentou fazer um reset da sua mente, ou seja, pôr a sua mente, limpar da sua mente todas as ideias pré-concebidas que tinha alimentado nela. E dispensando comentários, os chamados comentários bíblicos. Comparou passagem com passagem, usando como auxílio as referências à margem e à concordância. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico. Só Bíblia e uma concordância, e aquelas referências vêm em nota de pé de página das Bíblias. Só isso. Ali, tunga, é estudado de forma metódica. E a palavra de Deus abriu-se completamente à sua compreensão. E cada um de nós pode chegar lá.
Começando em Gênesis, começou no princípio, e lendo versículo a versículo, não avançava senão quando o sentido das várias passagens estava claro, de modo a deixá-lo livre de todas as dificuldades. Quando encontrava algum ponto obscuro, pode acontecer no nosso estudo da Bíblia, comparava-o com todos os outros textos que pareciam ter relação com o assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto e, quando harmonizava o seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Ou seja, havia a coerência interna que há entre aquilo que a palavra de Deus diz. Assim, quando encontrava alguma passagem difícil de entender, encontrava a explicação em alguma outra parte das Escrituras. Cá está o grande princípio protestante que nós vimos em reformador após reformador, que é as Escrituras são o seu próprio intérprete. As Escrituras interpretam-se ela própria. Não é fora das Escrituras nós encontramos a chave para se interpretar as Escrituras. É na própria Escritura. Isto é um princípio absolutamente essencial. Estudando com fervorosa oração para obter esclarecimento da parte de Deus, isto é outra necessidade fundamental. Se é o Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia a escrever o que escreveram, só esse mesmo Espírito nos pode ajudar a compreender o que está revelado. Sem o auxílio do Espírito Santo é impossível. É absolutamente impossível. Por isso, nunca nos deveríamos aproximar do estudo da Bíblia sem pedirmos a orientação do Espírito Santo. Nunca. Senão a nossa mente fica confusa, começamos a pôr as nossas ideias, é o fim. E agora reparem, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus, o que antes parecia difícil de compreender, agora tornava-se claro. Lá está. Experimentou a verdade das palavras do salmista, a explicação dos teus ensinamentos ilumina, dá entendimento a quem? Aos simples. E sabe o que é que aqui simples quer dizer? Aqueles que têm uma fé simples. Não têm uma fé muito complicada. Simples, uma fé de uma criança. Estudou os livros de Daniel e Apocalipse com grande interesse. Reparem, livros que já são alimento sólido. Mas reparem, o que é que ele fez para o estudo destes livros? Empregou os mesmos princípios de interpretação que tinha usado para as outras partes das Escrituras. E descobriu, para a sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Eureka! Tantas pessoas que andam à volta e dão voltas e voltas na sua cabeça, não entendem os livros proféticos, quando eles são tão fáceis de compreender. Fáceis quando nós seguimos este método de estudo sistemático, comparar a Escritura com a Escritura, e se pedimos a orientação do Espírito Santo. Viu que as profecias, já cumpridas, tinham tido um cumprimento literal. Mais, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, analogias, etc., ou eram explicadas no seu contexto, ou os termos em que eram expressos estavam definidos noutros textos, e quando assim explicados deviam ser literalmente entendidos. Fabuloso que este homem descobriu. Aliás, quando o Espírito Santo dirige um homem ou uma mulher, só pode dar nisto. Fiquei assim convencido, diz ele, de que a Escritura Sagrada era um conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente apresentadas que o viajante, ainda que seja um louco, não precisa de errar. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava os seus esforços, enquanto passo a passo esboçava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais, olhem aqui, estavam a guiar a sua mente e a abrir as Escrituras à sua compreensão. Já se aperceberam, irmãos, que quando nós estamos a estudar a Palavra de Deus, pedindo a Deus que nos dê a orientação, nós temos anjos de Deus ao nosso lado. Para nos explicar. Não os vemos. Creio que nunca ninguém pode dizer, eu já vi um anjo. Eu sei que há situações em que os anjos se mostram. E eu vivi uma experiência, acho que já aqui contei, quando tinha 13 anos, em que um senhor me apareceu e depois, anos mais tarde, que eu compreendi, só poderia ter sido um anjo. Mas, quando os anjos estão aqui ao nosso lado para nos fazer entender as Escrituras, nós não os vemos. Mas eles estão lá. Eles estão lá para nós compreendermos a Palavra de Deus. Para avaliar o cumprimento das que ainda se referiam ao futuro, portanto, das profecias que ainda se referiam ao futuro, usou como critério a forma como as profecias se tinham cumprido no passado, chegando à conclusão de que o conceito popular acerca do reino espiritual de Cristo, o milénio temporal antes do fim do mundo, que vem mencionado aonde? No livro de Apocalipse, não tem apoio na palavra de Deus. Essa doutrina, falando em 1000 anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus.
mas por mais agradável que seja, é contrário aos ensinos de Cristo e dos seus apóstolos, que declaravam que o trigo e o joio devem crescer juntos até à ceifa ao fim do mundo. Sabem que nesta época em que Miller viveu, havia a compreensão entre os cristãos de que o milénio de que fala o livro do Apocalipse seria precedido, portanto, da vinda de Cristo. Ou seja, primeiro o milénio, depois é que seria a vinda de Cristo. Pois bem, Miller vai descobrir o contrário. E essa é a compreensão que nós hoje, adventistas do sétimo dia, temos. Primeiro é a vinda de Cristo, depois é que é o milénio. Mas os cristãos na altura achavam que o milénio era antes da vinda de Cristo. Sabem que esse é um ponto fundamental da teologia católico-romana, que vai haver, portanto, um período de paz nesta terra, é o tal milénio de paz, e quem é que estará no topo do mundo controlando esse milénio de paz? A Igreja, obviamente. Por isso é que a Igreja está a trabalhar para governar o mundo, para supostamente estabelecer no mundo inteiro esse milénio de paz. Compreendem qual é o objetivo? Portanto, eles têm bons, entre aspas, bons objetivos a perseguir. Querem estabelecer o milénio de paz. Mas essa compreensão está ferida de morte, que é errada. O milénio é após a vinda de Cristo, não antes. Mas ele compreendeu que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, ele começou a ler este texto e dizia assim, não, como é que pode ser? Então, um milénio de paz, em que toda a gente se dá bem neste mundo? Então, mas a Bíblia apresenta exatamente o oposto. Cada vez as coisas vão ficar piores. Que os homens irão de mal para pior. Que os últimos dias serão tempos trabalhosos, que o reino das trevas continuará até à vinda do Senhor, sendo consumido pelo sopro da sua boca e destruído com o esplendor da sua vinda. Ele começou a raciocinar e disse, não pode ser. E realmente não pode. Para bom entendedor, meia palavra basta. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não era mantida pela Igreja Apostólica. Isto foi outra descoberta que ele fez. Reparem a doutrina da conversão do mundo. Segundo essa teoria de que existe um milénio de paz antes da vinda de Cristo, todas as pessoas se vão converter. Vai tudo ficar cristão. Agora, a palavra de Deus nos dá a entender que realmente no mundo que precederá a segunda vinda de Cristo, as pessoas terão a aparência de serem religiosas. Sabem porquê? Porque na mesma passagem do apóstolo Paulo, onde diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos, diz que os homens terão aparência de quê? Piedade. Aparência. Uma coisa é a aparência, outra coisa é a realidade. Ora, se tem aparência de piedade, o que é que isto denota? Tem aparência de serem pessoas religiosas. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os líderes religiosos olharão para o mundo e dirão, uau, já conseguimos esse tal, ou estamos a conseguir, ou estamos perto de alcançar esse objetivo de termos o milénio de paz. Só que depois, no meio do mundo, onde aparentemente todos já estão portanto, a dar-se bem uns com os outros, existe um pequeno grupo que são, desculpem, mas são as ovelhas ranhosas, que falam contra tudo e contra todos. Então, essas ovelhas ranhosas começam a ser o alvo e a dizer, não, temos que acabar com aqueles, estão a impedir que o reino de paz se estabeleça neste mundo. Estão aqui a estragar tudo, temos que acabar com eles. Já estão a ver quem são esses. Portanto, isto é incrível como tudo se compõe, o panorama. E ele descobriu que esta doutrina da conversão do mundo só foi aceita na generalidade pelos cristãos aproximadamente no começo do século XVIII. Reparem, já há muitos anos depois do início do cristianismo. Como todos os outros erros, os seus resultados foram maus. Claro, nunca nenhum erro pode dar coisa boa. Ensinava aos homens a afastarem a vinda do Senhor para um futuro longínquo e impediu-os de prestar atenção aos sinais que anunciavam a sua aproximação. Transmitia um sentimento de confiança e de segurança que não tinha fundamento, levando as pessoas a negligenciarem a preparação necessária para se encontrarem com o seu Senhor. Sabem, juntamente com este erro, existia outro erro associado a este, de que Deus ama a todos, o que é verdade. Mas com esse ensino de que Deus ama a todos, seguia-se também o ensino de que Deus vai salvar a todos. Vão ser todos salvos, toda a gente vai ser salva. Vocês já ouviram essa ideia? Hoje em dia ela não é enunciada de forma clara, mas é de forma subreptícia. Deus ama a todos e acaba por salvar a todos. Não pode haver erro maior, que a Escritura revela claramente. Miller achou que a vinda de Cristo literal, pessoal, é plenamente ensinada nas Escrituras. Outra grande descoberta que ele fez. Diz Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Conhecemos muito bem estes textos, mas para Miller isto era tudo novidade para ele.
E o Salvador declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele deverá ser acompanhado por todas as hostes celestiais, o Filho do Homem virá na sua glória e todos os santos anjos com ele. Portanto, são textos que Miller foi descobrindo. Outro, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E então ele ficou plenamente convencido de que a vinda literal pessoal de Cristo é uma realidade. Na altura da sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão. Penso que todos nós adventistas sabemos isso. Os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, os mortos em Cristo, ao ressuscitar, já ressuscitam incorruptíveis, não com a mesma natureza com que foram sepultados. Aliás, Paulo até usa uma imagem e diz que quando semeia a semente, não é essa semente que vai nascer, essa semente, o que é que acontece? Ela apodrece. Vai nascer uma semente nova. Quem é que já aqui teve a experiência de apanhar batatas? Se calhar quase todos. Às vezes vê-se lá na batateira, quando se desenterra, a batata que deu origem, portanto, à planta. Está toda podre. Não é? Nós vamos colher batatas novas. Então, Paulo usa essa imagem para dizer, não, o corpo que vai para a sepultura não é esse corpo, vai ressurgir um totalmente novo. Ok? Portanto, é estes mortos que ressuscitam incorruptíveis. E como vai haver alguns que não passam pela morte, serão aqueles que estão vivos quando Cristo vier, então, Cristo não vai ter necessidade de os fazer morrer e ressuscitar. Então, o que é que ele faz? Faz uma transformação momentânea. Ou seja, eles passam a ter a mesma natureza de os mortos que acabaram de ressuscitar e, portanto, com essa nova natureza, uma natureza perfeita e gloriosa, então aí sim estão capacitados para serem trasladados para o céu. Ok? E Paulo continua dizendo, porque convém que isto que é corruptível, que é a nossa atual natureza, se revista da quê? Incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E na sua carta aos Tessalonicenses, depois de descrever a vinda do Senhor, diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, na primeira ressurreição. Depois, passado 1000 anos, é que haverá a segunda ressurreição. Essa será só para os ímpios. Ok? Depois nós, os que ficarmos vivos, reparem aqui, Paulo está a identificar-se, ao escrever isto, com aqueles que estariam vivos quando Cristo viesse, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Com eles que ressuscitaram. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, O que é que isto mostra? Que o Senhor, quando virá, não toca no planeta, Ele mantém-se no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando é que estaremos sempre com o Senhor? Quando isto acontecer. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e quando os vivos, aqueles que estiverem vivos, forem transformados. O seu povo não poderá receber o reino antes do advento pessoal de Cristo. Então, reparem, aquela ideia de que a pessoa, quando morre, vai para o céu, cai completamente por terra. Então, reparem, se todas as pessoas, depois de morrer, fossem para o céu, que necessidade é que o Senhor teria de vir cá a esta terra para vir buscar o seu povo, os seus escolhidos? Não tinha necessidade de vir cá, eles já lá estavam todos no céu, vinha cá fazer o quê? Portanto, faz sentido nenhum. Levem as pessoas a raciocinar desta maneira. Uma vez ouvi o testemunho de uma irmã que diz que foi convertida à fé adventista por causa de um pastor adventista lhe ter colocado esta questão. Ela acreditava, ela até se ofendia com as pessoas que lhe dissessem que a alma não é imortal. E então o pastor pôs esta pergunta: então explique-me lá. Você acredita que as pessoas, a alma depois da pessoa morrer vai para o céu? Acredito. E ela bateu aos pés. Então explique-me lá, porque é que o Senhor tem necessidade de vir? Se as almas já estão todas no céu. Ela ficou totalmente desarmada. E disse, nunca mais ficou com paz na sua mente, aquilo ficou-lhe ali a mexer, até que ela teve que se render à evidência. E isso foi o princípio da sua conversão. Basta às vezes fazer as pessoas pensar, raciocinar. Pode ser o clique para todo um processo de trabalho do Espírito Santo na mente das pessoas. Disse o Salvador: e quando o Filho do Homem vier da sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Reparem, todos estes textos, nós os conhecemos muito bem, mas para Miller estava a ser uma revolução na sua mente. Vimos pelos textos citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados como incorruptíveis, como vimos,
e os vivos serão quê? Transformados. Esta é uma grande doutrina bíblica, que nós, adventistas do sétimo dia, aceitamos a 100%. Aliás, todas elas. Através desta grande mudança, ficam preparados para receber o reino. Pois Paulo diz, a carne e o sangue, tal como são agora, subentenda-se, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O homem, no seu atual estado, é mortal corruptível. E no estado em que nós estamos hoje, simplesmente não podemos herdar o reino de Deus. Então tem que haver uma transformação. Atenção, esta transformação é a transformação da nossa natureza. Mas atenção ao que eu vou dizer a seguir. A nossa natureza só será transformada na vinda de Cristo, mas o nosso caráter tem que ser transformado antes. Isto é tão importante. Porque há muitas vozes hoje em dia, mesmo dentro da nossa igreja, que dizem que o nosso caráter só vai ser plenamente transformado quando Cristo vier. Errado! Totalmente errado. O nosso caráter tem que ser transformado antes. Porque se não for transformado antes, e pode acontecer isso, mas aqueles que não tiverem o seu caráter transformado simplesmente não estarão preparados para a vinda de Cristo. Portanto, só haverá transformação da natureza naqueles cujo caráter se transformou. Ou seja, o nosso caráter tem que ser transformado até ao fim do tempo da graça. E embora durante o tempo de angústia, que vai desde o fim do tempo da graça até à segunda vinda de Cristo, as pessoas vivam numa natureza ainda pecaminosa, no entanto, o seu caráter já está plenamente à imagem e à semelhança de Cristo. Isto é fundamental que isto seja enfatizado. O reino de Deus, porém, será incorruptível, permanecendo para sempre. Portanto, o homem, na condição que hoje tem, não pode entrar no reino de Deus. Mas quando Jesus vier, o seu povo receberá a imortalidade e então chamá-los-á para possuir o reino de que até ali têm sido apenas herdeiros. Estas e outras passagens provaram claramente à mente de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava que ocorressem antes da vinda de Cristo, como, cá está, o reino universal de paz e o estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, deveriam seguir-se ao segundo advento. Ou seja, esta ideia, volto a enfatizar, é uma ideia errónea. Portanto, não existe isto do domínio de Deus sobre a terra e só depois é que se dá o segundo advento de Cristo. Não, 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 não. O milénio é após a vinda de Cristo, não antes. E atenção, porque há igrejas, sobretudo igrejas evangélicas, que acreditam, ainda hoje, nesse conceito. Okay? E já para não falar da Igreja Católica, que essa ensina... Sabem quem é que instituiu essa ideia na Igreja Católica? Um famoso padre da Igreja de nome Agostinho. Já ouviram falar de Agostinho de Hipona? Ele escreveu uma obra que ficou famosa e que é hoje lida pelos estudantes da Teologia Católica, que é A Cidade de Deus. E nesse livro, A Cidade de Deus, de Agostinho de Hipona, vem lá a ideia de que a Igreja dominará um mundo que será convertido totalmente a Deus. E, portanto, volto a enfatizar, a ideia que Roma tem de querer dominar o mundo inteiro é com o objetivo de criar esse tal milénio de paz no mundo. Ok? Outra espécie de prova que vivamente me impressionava a mente, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que se tinham cumprido no passado muitas vezes ocorreram dentro de um determinado tempo. O que é este determinado tempo? É aquelas profecias que nós conhecemos como profecias cronológicas, ou seja, profecias que apontam para um determinado tempo específico. Okay? E reparem, vamos ver aqui alguns exemplos de profecias cronológicas. Os 120 anos do dilúvio, ou melhor, que precederam o dilúvio. E que 120 anos foram estes? Foram os 120 anos em que Noé esteve a pregar e a construir a arca. Okay? Os 7 dias que o deviam preceder, desde que a porta da arca foi fechada até vir o dilúvio, houve um período de tempo de 7 dias. Mas, com 40 dias de chuva predita, em Gênesis 7:4, realmente foram 40 dias e 40 noites. Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão no Egito. E realmente, ao fim de 400 anos, o que é que aconteceu ao povo de Israel? Saiu do Egito. Ou seja, o que é que Miller estava aqui a descobrir? Uau, estas profecias cronológicas cumpriram sempre no tempo exato. Nem antes, nem depois. Naquele tempo. Olhem aqui. Os 3 dias do sonho do copeiro mor e do padeiro mor.
reparem, sonhos que José interpretou na prisão no Egito. Mais, os 7 anos de Faraó, os 40 anos no deserto, os 3 anos e meio de fome, que aconteceu no tempo de Elias o profeta, o cativeiro de 70 anos, mencionado pelo profeta Jeremias, que havia de durar o exílio de Judá em Babilónia, os 7 tempos de Nabucodonosor, que se cumpriram rigorosamente, foram 7 anos, as 7 semanas, 62 semanas e a semana prefazendo 70 semanas determinadas aos judeus, profecia de Daniel 9, são tempos que limitaram acontecimentos que tinham sido tema da profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Ou seja, Guilherme Miller ele ficou fascinado com estas profecias. Ele disse, uau, mas isso cumpriu-se rigorosamente no tempo certo, no tempo previsto. O que é que isto indica? Tem que haver um Deus soberano que está no controle dos acontecimentos. Isto não pode ser assim meros acasos. Quando, no seu estudo da Bíblia, encontrou vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, se estendiam até à segunda vinda de Cristo, atenção, quero sublinhar aqui, segundo a sua compreensão, aqui há um erro que vai ser introduzido na mente de Miller, e vamos perceber porque é que Miller aceitou esse erro, porque era convicção popular da sua época de que o santuário se refere à Terra, ao planeta Terra, mas vamos ver mais em detalhe. Então, quando o seu estudo da Bíblia encontrou vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, se estendiam até à segunda vinda de Cristo, não pôde senão considerá-los como os tempos já dantes ordenados que Deus revelou aos seus servos. Ou seja, o que é que ele pensou? Então, espera lá. Então, se todos estes tempos cronológicos tiveram o seu início e o seu fim exatamente quando previsto, por que é que os tempos cronológicos se estendem até à vinda de Cristo, assim pensava ele, não vão ter também o seu cumprimento? Ou seja, o raciocínio dele era absolutamente lógico. Não havia aqui nenhuma falha de lógica. Só que ele partia de uma premissa errada. Já iremos ver qual. As coisas encobertas, diz Moisés, são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Este é o texto está em Deuteronômio 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Então reparem, com todos estes textos, Miller começou a pensar, disse, não pode ser. Isto tem de bater certo igualmente. Então, se todas as outras profecias se cumpriram, porque é que estas que conduzem até à vinda de Cristo não se hão de cumprir igualmente? Volto a dizer, o raciocínio dele estava corretíssimo neste ponto. Assim, os que estudam a palavra de Deus podem com confiança esperar que encontrarão nela claramente indicado o acontecimento mais extraordinário a ocorrer na história da humanidade. Qual é o acontecimento mais extraordinário a ocorrer na história da humanidade? Miller descobriu. Era a segunda vinda de Cristo. Uma vez que estava plenamente convicto, diz Miller, de que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não veio nunca pela vontade do homem, mas foi escrita por homens santos e inspirados pelo Espírito Santo, e dada para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, não poderia, continua ele a dizer, não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia como uma parte da palavra de Deus e tão dignas da nossa atenção como qualquer outra parte dela. Senti, pois, que esforçando-me por compreender o que Deus, na sua misericórdia, achou conveniente revelar-nos, eu não tinha o direito de omitir os períodos proféticos. Grande conclusão a que Miller chegou. Ele disse, não, eu não posso, simplesmente não posso pegar nisto e deitar fora. Eu tenho que aceitar isto como lá está. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento para ele era a de Daniel 8,14. E já agora deixem-me dizer-vos, esta profecia cronológica é a mais longa profecia cronológica que nós encontramos em toda a Bíblia. O que é que diz este texto de Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Seguindo a sua regra de Miller, de fazer das Escrituras o seu próprio intérprete, como já vimos, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano literal. Atenção, estão aqui dois textos que normalmente são os dois únicos textos que normalmente os evangelistas adventistas se servem para provar este ponto, mas vou-vos dizer, existem só estes dois textos, existem dezenas e dezenas e dezenas de textos a provar este princípio. Isso é um estudo que eu já aprofundei, porque este é um assunto que foi muito posto em causa no início dos anos 80, até por um erudito adventista, que era professor de teologia, o Dr. Desmond Ford, mas a nossa igreja, nos anos 80, em todos os anos 80, reagiu de uma forma absolutamente fascinante, com estudos muito aprofundados, e veio a descobrir que, afinal, tudo aquilo que Desmond Ford tinha posto em causa, pois bem,
Ele, infelizmente, estava errado. Mas não vou entrar por aqui agora. Viu que o período de 2300 dias proféticos ou anos literais se estenderia muito além do final da dispensação judaica. E já agora, vamos aqui fazer um salto. Quando é que terminou a dispensação judaica? Terminou no ano 34. Então reparem, ele viu, não, isto vai muito para além do tempo em que terminou a dispensação judaica. Mais uma vez, estava certíssimo no seu raciocínio. E por isso não podia estar a referir-se ao santuário daquela dispensação. Tinha que ser a outro santuário. Agora aqui é que entra o erro. Vamos ver. Miller aceitou a opinião, olha aqui, geralmente acolhida. Aqui é que foi o ponto em que Miller falhou. Porque ele deveria também interpretar o santuário, a palavra essa que aparece em Daniel 8,14, segundo outros textos da Bíblia. Não o fez. E deixem-me dizer-vos isto, amigos. Deus permitiu este engano. E permitiu porquê? Porque há aquela profecia de Apocalipse 10, onde diz que João viu em visão que ele iria comer um pequeno livro, que lhe ia ser doce na boca, e como é que iria ser nas entranhas? Amargo. Ou seja, o que é que essa profecia de Apocalipse 10 revelava? Precisamente o grande desapontamento que os mileritas iriam conhecer. Ali estava a mão de Deus. Vocês dizem, então, mas Deus aprova o engano? Não, Deus não aprova o engano, Deus permitiu. Não foi Deus que trouxe o engano à mente de Miller, mas Deus permitiu. Porque ele tinha, muitas vezes, Deus permite até coisas más, porque pode depois transformar essas coisas más em boas. E foi o que aconteceu. E, portanto, compreendeu que a purificação do santuário, mencionado lá em Daniel 8,14, predita em Daniel 8,14, representa a purificação da terra. Por que é que ele chegou a essa conclusão? Porque a opinião comumente aceite pelos seus contemporâneos nesta época era que o santuário se refere à terra. Ora, se o santuário vai ser purificado ao fim desse período profético, 2300 tardes e manhãs, qual foi a conclusão lógica dele? Se o santuário é a terra, que é que está a premissa falsa, então a terra vai ser purificada quando este período profético chegar ao fim. Mas quando é que a terra vai ser purificada? Segundo a Bíblia, a terra só vai ser purificada quando Jesus vier. Então, 1 mais 1 é 2, e ele concluiu, quando este período profético chegar ao fim, Cristo vai vir para purificar a terra, ou seja, que é o santuário. Tudo estava certo, mas havia ali um erro. Qual era o erro? O santuário é a terra, e não é. Estão a ver? Então, o que é que acontece? Se depois fosse possível encontrar o exato ponto de partida para os 2300 dias, ele começou logo a raciocinar, concluiu que se poderia facilmente determinar a ocasião da segunda vinda. Então, se reparem, se no final dos 2300 anos literais o Senhor vem para purificar a terra, pensou ele, então se eu agora pudesse encontrar o início, o ano em que estes 2300 anos começaram, eu descobriria o ano da vinda de Cristo. E agora o que é que acontece? Olhem aqui, começa agora a ser fascinante esta parte final deste estudo. Assim seria revelado o tempo daquela grande consumação, tempo em que as condições presentes, com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, chegariam ao fim. Que a maldição se removeria da terra, a morte seria destruída, dar-se o galardão aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o seu nome, e seriam destruídos os que devastam a terra. Tudo isto está certo. Tudo o que Miller aqui disse estava certíssimo. Com um novo e mais profundo entusiasmo, Miller continuou o exame das profecias, olhem aqui, dedicando dias e noites inteiras ao estudo que agora lhe parecia de tão extraordinária importância e absorvente interesse. No capítulo 8 de Daniel não encontrou nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2300 dias. E realmente esse ponto de partida não está lá em Daniel 8. Já agora onde é que está? Em Daniel 9. Não em Daniel 8. E agora reparem, embora o anjo Gabriel tivesse recebido a ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão do capítulo 8, deu-lhe apenas uma explicação parcial. Isto é muito importante. Vocês lerem com atenção o capítulo 8 de Daniel, o anjo Gabriel aparece para dar uma explicação a Daniel, mas uma explicação não total, uma explicação parcial. Houve uma coisa que ficou por explicar. Qual foi essa coisa? Foi precisamente aquela parte de Daniel 8,14 dos 2300, das 2300 tardes e manhãs. Um dia eu vou estudar isto aqui mais em detalhe convosco. Quando a terrível perseguição que viria sobre a igreja foi desvendada à visão do profeta, e como é que esta terrível perseguição veio desvendada ao profeta? Através da revelação daquilo que a ponta pequena faria ao povo de Deus.
E quando Daniel percebeu o que é que a ponta pequena fazia ao povo de Deus, sabem como é que ele ficou? Ficou doente. Não era caso para menos também. E como ele ficou doente, é como se o Senhor na sua misericórdia disse: oh, Daniel, tu já estás doente, eu não te vou dar mais nada porque senão tu ainda ficas pior. Muitas vezes Deus não nos revela logo tudo de uma vez, sabem porquê? Porque nós não temos capacidade para receber. Conhecem aquelas palavras que Jesus pronunciou e ficaram registadas em João 16:12? Ainda tinha muito que vos dizer, mas vós não o podias suportar agora. Conhecem essas palavras? Mas depois ele fez logo a seguir no versículo 13 a promessa: mas o Espírito da verdade vos há de conduzir a quê? A toda a verdade. Mas há de ser no tempo em que vocês conseguirão ter capacidade para absorver essa toda a verdade. Mas esse tempo ainda não é hoje. Então Deus, na sua misericórdia para connosco, não nos revela toda a verdade, porque senão caímos para trás. Então, quando ele viu que Daniel ficou doente, reparem, o último versículo do capítulo 8 de Daniel diz que ele ficou enfermo por vários dias e não conseguia entender a visão. O Senhor é como se tivesse dado ordens a Gabriel e disse: ó Gabriel, para por aí, não dês mais nada, não expliques mais nada a Daniel que ele não está em condições de receber. Ok? Quando a terrível perseguição que viria sobre a igreja foi desvendada à visão do profeta, este perdeu a força física. Não pôde suportar mais. E o anjo deixou por algum tempo. Cá está. Parem, quando vocês também estiverem a dar estudos bíblicos a pessoas e veem que a pessoa empanca ali em qualquer coisa, não avancem mais. Deixem passar algum tempo. Isso é legítimo e é bom que assim seja. Muitas vezes as pessoas, pronto, têm alguma dificuldade. E quando vocês sentirem que têm essa dificuldade, fiquem por ali. Deixem passar mais algum tempo, que a pessoa, entretanto, possa apreender o que já aprendeu, e depois, quando virem que já está em condições de avançar, então avancem com essa pessoa. Foi o que o anjo Gabriel fez com Daniel. Vamos avançar. Daniel enfraqueceu e esteve doente há alguns dias. Espantei-me acerca da visão, diz ele, e não havia quem entendesse. Isto é o que diz o último versículo do capítulo 8 de Daniel. Contudo, Deus ordenou ao seu mensageiro: dá a entender a esta visão. A incumbência devia ser realizada. Obedecendo, algum tempo depois, o anjo voltou junto de Daniel, dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Mas isto só aparece agora no capítulo 9. Ou seja, passou algum tempo, aliás, até foi alguns anos, e só depois é que o anjo Gabriel voltou novamente a Daniel e disse: ok, Daniel, agora chegou o tempo de eu te fazer compreender aquilo que eu não te fiz compreender há algum tempo atrás, porque tu não estavas disposto a compreender, não estavas capacitado para entender. E reparem, sabem que a explicação dessa visão, a explicação restante dessa visão, veio em resposta a uma grande oração de Daniel, que vem registrado no capítulo 9. Então reparem, através dessa oração em que Daniel se humilhou completamente diante de Deus, sabem, pela sua humilhação o seu espírito ficou apto, ficou aberto, ficou capacitado para agora receber mais informação. Amigos, nós só avançamos quando nos humilhamos. Por isso é que o Senhor Jesus disse: aquele que se humilhar será quê? Será exaltado. É muitas vezes quando nós, nos nossos momentos de aflição, de angústia, nos humilhamos diante de Deus, nós aí parece que descemos lá bem fundo, mas quando nós descemos bem fundo, o Senhor nos faz elevar às alturas. É um paradoxo. Mas olhem, a única forma que eu tenho de encontrar a explicação para este paradoxo é o seguinte: vocês já viram que quanto maior é o arranha-céus a construir, mais fundo tem que ir primeiro os fundamentos? Procurem construir um arranha-céus, isto é uma forma de falar, procurem construir um arranha-céus com 100 andares e fazendo só uns alicerces de 2 ou 3 metros. Nem chegava ao terceiro ou quarto andar, caía logo. Ou seja, quanto mais tiver que ir para cima, mais tem que ir em primeiro lugar no sentido exatamente oposto. Primeiro vai lá bem profundo. Sabem que aqui há uns anos atrás eu me interrogava. Via aquelas construções, como por exemplo, onde é que está o maior arranha-céus do mundo. Atualmente está no Dubai. Tem 800 e tal, aquele edifício termina assim, uma bizarma. Ele tem quase 1 quilómetro de altura. E eu me perguntava, então mas aquilo é só areia? Como é que eles conseguem construir na areia prédios tão altos? Até que um dia, por acaso, encontrei um website onde diz que, embora realmente haja lá muita areia, mas passado uns 10 ou 15 metros de profundidade, começa a haver rocha, mas é rocha daquela bem firme. E então os alicerces desse arranha-céus estão lá bem no fundo, mas da rocha, não é na areia. Senão não se aguentavam. Então reparem, também em termos espirituais,
quanto mais alto nós quisermos subir, mais fundo temos que descer. É um paradoxo, mas é assim. Então reparem, havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação. Aquele que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2300 dias. Portanto, o anjo, retomando a explicação, ocupa-se principalmente do assunto do tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Reparem, quem era o povo de Daniel? Quem era esta santa cidade? O povo de Daniel era o povo judeu. A santa cidade era a cidade de Jerusalém. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, cá está, é a santa cidade, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isto é o que diz a profecia de Daniel 9. Vamos agora explicar isto um bocadinho mais em detalhe. O anjo tinha sido enviado, desculpem, hoje vou pedir mais 10 minutos, está bem? Vou ver se mais 10 minutos conseguimos terminar a parte que eu tinha planeado para hoje. O anjo tinha sido enviado a Daniel com o objetivo expresso de lhe explicar aquilo que não tinha compreendido na visão do capítulo 8. E o que é que ele não tinha compreendido? Reparem, ele compreendeu o que era o carneiro, ele compreendeu o que era o bode, ele compreendeu o que era o chifre grande do bode, depois esse chifre ter sido quebrado, ele compreendeu, e o ter surgido 4 chifres no lugar desse chifre que tinha sido quebrado, Daniel compreendeu, depois aquela ponta pequena que surgiu, ele compreendeu isso tudo. Só não tinha compreendido uma coisa da visão de Daniel 8, as 2300 tardes e manhãs. E agora, no capítulo 9, o anjo Gabriel vem novamente para lhe explicar, não o que era o carneiro, o bode, o chifre grande do bode, os 4 chifres, a ponta pequena, não tinha que explicar nada disso, porque já tinha sido tudo explicado. Qual é a única coisa que o anjo agora vem explicar? Aquilo que ele não tinha explicado anteriormente. Ou seja, o significado das 2300 tardes e manhãs. Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas ou cortadas. 70 semanas representando 490 anos, disse o anjo, que estavam separadas, referindo especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Bom, reparem, só podemos cortar um tempo de um tempo maior. Que tempo maior é que era? Só podia ser o tempo de Daniel 8,14, olhem aqui. Então, nós temos este tempo que foi apresentado em Daniel 8,14, que é as 2300 tardes e manhãs, ou seja, 2300 anos, que é um tempo muito grande, e agora os 490 anos vão ser cortados. Cortados quê? De um tempo maior. Que tempo? Este tempo aqui em cima. Ok? Como os 2300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período de que as 70 semanas se separaram. Estas devem ser, portanto, uma parte, estas que é as 70 semanas, devem ser, portanto, uma parte dos 2300 dias e os dois períodos devem começar juntamente. Isto é muito importante. O anjo disse que as 70 semanas iniciar-se-iam com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Agora, mais uma vez, Miller compreende isto tudo e ele diz assim: se fosse possível encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período de 2300 dias. E agora ele fica com afinco a tentar estudar para ver se descobre. E não é que vai descobrir mesmo? Claro que sim, porque está na Bíblia. Nos versículos 12 a 26 do capítulo 7 de Esdras, encontramos o decreto, o tal decreto que o anjo fez referência em Daniel 9. Na sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada, conforme o mandado ou decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Sabem, esta data aqui parece aqui de paraquedas. Um dia eu estava em Colônia e disse: não, isto para mim não me satisfaz. Eu tenho que descobrir se realmente isto tem base ou não tem. Então eu fui à procura num livro que eu já tinha, visto que tinha uma cronologia da história do Antigo Testamento, de um autor não adventista, e eu pensei assim: espera lá, eu outro dia lembro de ter visto no tal livro uma cronologia da história do Antigo Testamento. Deixa-me cá ver, nesse autor não adventista, o que é que ele diz, se ele diz alguma coisa sobre o decreto de Artaxerxes. E fui, procurei, encontrei. Qual era o ano que ele mencionava? 457 a.C. Ou seja, mesmo autores eruditos bíblicos não adventistas admitem
que o decreto mencionado em Esdras 7, versículos 12 a 26, ocorreu no ano 457. Mas, vou-vos dizer mais, de todos os eruditos bíblicos que estudam esta questão, só há uma pequena divergência. Um grande grupo diz que foi no ano 457, o outro grupo diz que foi no ano 458. Reparem que não estamos aqui perante diferenças abismais. Uns podiam dizer 457, outros dizerem 467 ou 477. Não. É a diferença de um ano. Mas não é a diferença de um ano completo, é uma diferença de 6 meses. Porque é do outono à primavera. Logo, não é um período completo, é um período de... Portanto, reparem que a dúvida, a discussão entre os eruditos não é um período de tempo muito alargado, é um período muito curto. Mas existem boas provas para mostrar que 457 é a data certa. Bom, vamos avançar. Estes 3 reis, ou seja, Ciro, Dario e Artaxerxes, ao darem origem, confirmarem e completarem o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C. como o ano em que se completou o decreto, ou seja, o decreto de Artaxerxes e a data da ordem, vê-se que se cumpriram todas as especificações da profecia relativas às 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Isto é, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, os 483 anos estendem-se até ao outono do ano de 27 da nossa era, ou seja, 27 depois de Cristo. Atenção, vocês observarão que aqui, se subtrair 457 a 483, olhem aqui, 7 para 13 dá quanto? 6, e não 7. Então, a conta exata, 457, reparem, temos que subtrair o menor pelo maior. Portanto, o menos fica aqui, em menos 457. Que é, aliás, até menos 457, que é 457 a.C. Se agora adicionarmos a menos 457 mais 483, ou pôr o 483 no topo da subtração menos 457, chegamos ao ano 26. Mas sabem uma coisa? É que nos calendários não existe o ano 0. Passa-se do ano menos 4 ao menos 3, ao menos 2, ao menos 1, e quando chegamos ao menos 1, passa-se para o ano 1. Não há ano 0. Ao passo que quando nós fazemos estas contas, no chamado conjunto dos números reais, inclui-se o 0. Então, se o 0 é saltado, então temos que somar mais 1. Então, somando 1 a 26, então é que dá 27. Perceberam este ponto? Não há aqui tentativa de querer ajustar isto. Não. Isto é pura matemática. Ok? Esta profecia cumpriu-se naquele tempo. Que tempo? Precisamente o ano 27. Olhem aqui. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27, o que é que vai acontecer? Da nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. Se recebeu a unção, o que é que ele passou a ser? Um ungido. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Isto está escrito em Atos 10, 38. Olhem aqui. Do grande período profético dos 2300 anos, as 70 semanas são uma parte desse período, e ambos os períodos começaram aqui no outono de 457 a.C. 7 semanas depois, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos depois, reparem, 49 para 57 dá 457, menos 49 dá 408. Em 408 a.C. terminou-se de reconstruir a cidade de Jerusalém. Depois de 408 a.C., somando mais 62 semanas proféticas, vamos então ao outono do ano 27. Reparem que a profecia começa no outono e vai aqui também cumprir-se no outono. E o que é que se deu precisamente aqui no outono do ano 27? Cristo é ungido a quando do seu batismo por João Batista no Rio Jordão. Reparem, estamos ou não estamos diante de profecias que se cumprem ali matematicamente? Absolutamente. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E quando é que essa unção foi feita? Mais uma vez, quando Cristo foi batizado. Depois do seu batismo, ele foi para a Galileia. O que é que ele fez? Foi pregar o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Está cumprido. E
faço-vos a pergunta, quando o Senhor vai para a Galileia pregar o Evangelho do Reino de Deus e dizendo o tempo está cumprido, eu faço-vos uma pergunta. O que é que Jesus queria dizer que o tempo está cumprido? O tempo da profecia de Daniel 9. Ou seja, o tempo está cumprido. Este é o tempo que está cumprido para eu começar a pregar. Porque eu acabei de ser ungido. Reparem, Jesus é ungido no batismo, vai 40 dias para o deserto, é o que nos diz Lucas 4 e Mateus 4, e logo depois dessa experiência de 40 anos no deserto, imediatamente, mas é que é imediatamente, o Senhor inicia o seu ministério público. Tudo certinho. E o Senhor começa o seu ministério público e começa a dizer, o tempo está cumprido. Qual tempo está cumprido? O tempo da profecia de Daniel 9. Ok? E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana aqui referida é a última das 70. São os últimos 7 anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante este tempo, que se estende do ano 27 até ao ano 34, reparem, se adicionarem 7 a 27 dá 34, da nossa era, Cristo, a princípio pessoalmente e depois através dos seus discípulos, dirigiu o convite do Evangelho especialmente aos judeus. Porque o Evangelho só vai começar a ser pregado para não-judeus depois do ano 34. Vai tudo a bater certo. Olhem aqui mais uma vez o quadro. Depois do batismo de Jesus no ano 27, vão-se passar mais 7 anos, que é da 70ª semana, e vai tudo terminar quando? No ano 34, também no outono. O que é que aconteceu de particular importância no ano 34 depois de Cristo? Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir cristão. E foi apedrejado sob ordens de quem? Sob ordens do Sinédrio. É o órgão legislativo máximo da nação judaica. Ok? É como se fosse a nação a falar, através dos seus representantes. Ok? Quando os apóstolos saíram com as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Mas ide, primeiro aonde? Às ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde é que o Evangelho deveria começar a ser pregado? Em Jerusalém. E depois Jerusalém aonde? À Judeia. Ok? Na metade da semana, ou seja, da 70ª semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, e agora contem, Jesus foi batizado no ano 27 da nossa era, outono do ano 27. Outono do ano 28 passou-se um ano. No outono do ano 29 passaram-se 2 anos. No outono do ano 30 passaram-se 3 anos. Onde é que nós vamos encontrar mais meio ano? Na primavera do ano 31. E não é que foi exatamente na primavera do ano 31 que Jesus morreu? Irmãos, eu vou-vos dizer, isto para mim fascina-me, estas profecias. Porque mostra que Deus está no controle total dos acontecimentos. Nada falha. Matemático. Isto fascina-me, a minha razão. Com o grande sacrifício feito sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas. Reparem, desculpem, não li esta parte. No ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, o nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício feito sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas, que durante 4.000 anos tinham apontado para o Cordeiro de Deus. Os 4.000 anos que decorreram desde a criação até à primeira vinda de Cristo. Cá está. Jesus foi batizado aqui no outono do ano 27, no ano 34... No outono do ano 34, Estevão é apedrejado. No meio, primavera do ano 31, Jesus morre na cruz do Calvário. 3 dias depois é ressuscitado, 40 dias depois ascende ao céu, 10 dias depois da sua ascensão, Pentecostes. Tudo certinho segundo o calendário divino. Amigos, isto é fascinante mesmo. O símbolo alcançou a realidade e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam terminar. As 70 semanas, ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34. Naquele tempo, com a atitude do Sinédrio judaico, cá está, a nação selou, porque falou através do seu órgão máximo, selou a sua recusa do Evangelho com o martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação deixava de estar restrita ao povo escolhido e foi dada ao mundo. Só começou, enfatizo este aspecto, só começou a ser dada ao mundo a partir deste ano 34. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda a parte, anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo. Este Filipe era o diácono, não o apóstolo. Pedro, divinamente guiado, revelou o Evangelho ao centurião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus.
e o ardoroso Paulo, ganho para a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Ou seja, o Evangelho começa-se a espalhar ao mundo gentílico. Até aqui cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias e fixa-se o início das 70 semanas, inquestionavelmente, no ano 457 a.C. Já agora, qual é a maior prova de que a profecia de Daniel 9 começou no ano 457 a.C.? Sabem qual é a maior prova? É a morte de Cristo no ano 31. É que agora, andando para trás, sabe-se que foi no ano 31. Andando para trás, dá 457. Ou seja, a maior prova, a prova dos 9 de que esta profecia bate certa é o próprio Cristo. Ou seja, esta profecia das 70 semanas é uma profecia messiânica por excelência. Porque tem no centro dela própria a pessoa de Cristo e o sacrifício supremo de Cristo. Ok? E o seu fim no ano 34 da nossa era. Com estes dados não há dificuldade em encontrar o fim dos 2300 dias. Querem ver? Olhem aqui. Ao serem as 70 semanas, ou seja, os 490 dias ou anos, separadas dos 2300 dias, dias proféticos, restam 1810. Se subtraírem, 0 para 0 dá 0, 9 para 10 dá 1, 9 para 10 dá 1 e vai 1, 3 e 1, 4, 4 e 1, 5, 5 para 13 dá 8, 1810. Depois do fim dos 490 dias, ainda deveriam cumprir-se os 1810. Desde o ano 34 da nossa era, olhem aqui, somem agora ao ano 34 da nossa era, mais 1810 anos, dá quanto? 34 mais 1810. 1844. Isto não falha. E Miller chegou, através da sua mente, a esta conclusão. Ele disse, tem que ser. Então o que é que ele concluiu? Jesus vem em 1844. Mas porquê que ele concluiu que Jesus viria? Porque ele partiu da tal premissa errada de que o santuário é a terra. E se o santuário, que é a terra, iria ser purificado quando terminasse o período profético, e o período profético termina em 1844, logo Jesus viria em 1844 para purificar a terra. Só havia uma coisa errada em todo o raciocínio de Miller. Tudo o resto estava certo. Um erro fez toda a diferença. Repare, isto é uma lição para nós. Às vezes podemos crer em muitas verdades, mas se temos um erro no meio de todas essas verdades, muitas vezes esse erro pode estragar tudo. Quem é que se atreveria a beber um bom copo de sumo de laranja ou outro qualquer que vocês gostem, que vocês soubessem que tinha lá caído uma gota de estricnina? Bebiam? São milhões de gotas de sumo de laranja. Vá lá, então qual é o problema? Contra uma gota de veneno, qual é o problema? Qual é o problema? O problema é grave. Cá está, depois do ano 34, soma-se mais 1810 anos e chegamos ao outono também de 1844. E 22 de outubro é quando? É no outono ou na primavera? Outono, para o hemisfério norte. Já agora, não se esqueçam que tudo isso se cumpriu em Israel e Israel é hemisfério norte. Ok? Consequentemente, os 2300 dias de Daniel 8.14 terminam em 1844. Ao expirar este grande período profético, segundo o testemunho do anjo de Deus, o santuário seria purificado. Assim, o momento da purificação do santuário, que quase, olhem aqui, que quase universalmente se acreditava ocorresse por ocasião do segundo advento, foi definitivamente encontrado. Já estamos na última página. Inicialmente, desculpem, hoje tinha que ser mais um bocadinho. Inicialmente, Miller e os seus companheiros acreditaram que os 2300 dias terminariam na primavera de 1844. Ao passo que a profecia indicava o outono daquele ano. Ele aqui ainda não tinha chegado lá. Mas ele disse, não, se tudo começou no outono, é no outono que tem que terminar. A compreensão errada deste ponto provocou desapontamento e perplexidade. Nos tinham fixado a primeira daquelas datas para o momento da vinda de Cristo, ou seja, a primavera. Isto, porém, não afetou minimamente a força do argumento, que mostrava que os 2300 dias tinham terminado no ano 1844 e que o grande acontecimento representado pela purificação do santuário deveria ocorrer nessa altura. Entregando-se ao estudo das Escrituras como tinha feito para provar que elas eram uma revelação de Deus, Miller não tinha inicialmente a menor expectativa de atingir a conclusão a que tinha chegado. Ele mesmo dificilmente dava crédito aos resultados da sua investigação. Mas a prova das Escrituras era demasiado clara e forte para ser posta de parte. Ou seja, até ele tinha relutância em aceitar isto que ele tinha descoberto, mas ele dava voltas e mais voltas e mais voltas e testava e voltava a testar e batia sempre certo. Ele disse, não, tem que ser. Tinha dedicado 2 anos ao estudo da Bíblia, quando em 1818 chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos aproximadamente,
Cristo apareceria para remir o seu povo. Soma em 25 anos, a 1818 dá 1843. Mas ele tinha dito aproximadamente. Estava longe? Não. Não necessito descrever, diz Miller, a alegria que encheu o meu coração perante esta tão agradável perspectiva, nem o ardente anseio da minha alma em participar das alegrias dos remidos. Para mim a Bíblia era então um livro novo. Considerava verdadeiramente um banquete para a razão. Gosto muito desta frase. Ao contrário do que alguns indivíduos dizem que a Bíblia é um livro só de mitos e de lendas, etc. Não. A Bíblia é para a razão. Pessoas inteligentes. Ainda ontem eu estava na festa da Broa em Avintes, a Adra tem lá um lugar, e apareceu lá um senhor e começou, começámos em conversa, e depois é que eu soube que ele já tinha frequentou, nunca foi membro da nossa igreja, mas frequentou. E começou a pôr em causa uma série de coisas. E eu também lhe respondi à altura, e disse, amigo, você está totalmente enganado, porque a Bíblia é um banquete para a razão. A Bíblia é, mas é para pessoas inteligentes e para pessoas que procurem Deus. Se você não procura, você nunca lá chega. Assim, olhar para mim. Sabem, é que os incrédulos, eles gostam de mandar cacetadas a nós crentes. E eu respondo na mesma moeda. Eu dou cacetadas a eles, mas com cada cacetada que eles até ficam assim meio zonzos. Sério? Eu entendo quando lhes dou assim umas... E o homem ficou assim meio aparvalhado, claramente, a olhar para mim. Mas toma lá que já o levaste também. Para mim, a Bíblia era um banquete para a razão. Tudo o que nos seus ensinos tinha sido até ali para mim confuso, misterioso ou obscuro, dissipara-se da minha mente perante a clara luz que agora raiava das suas páginas sagradas. E sim, quão brilhante e gloriosa se me apresentava a verdade. Todas as contradições e incoerências que antes tinha encontrado na palavra desapareceram. E embora houvesse muitas partes de que eu não tinha uma compreensão que me satisfizesse, contudo, emanava dela tanta luz para a iluminação da minha mente, antes obscurecida, que ao estudar as Escrituras sentiu um prazer que antes não imaginava que pudesse vir desse estudo. E vamos ao último slide 2. Solenemente convencido de que as Santas Escrituras anunciavam o cumprimento de tão importantes acontecimentos em tão curto espaço de tempo, surgiu na minha mente a questão de saber qual era o meu dever para com o mundo perante a evidência que me comovera tão fortemente. Ele agora passa a achar que deve partilhar com outros aquilo que ele tinha descoberto. Vamos ficar por aqui hoje. Desculpem, hoje passámos 20 minutos da hora, mas tinha que ser, este era um estudo um bocadinho... Isto é alimento sólido, isto não é leite, isto é alimento sólido. Espero que tenham beneficiado e sobretudo, eu faço um desafio, sobretudo aos mais jovens. Estudem estes assuntos a fundo, para que vocês estejam habilitados de forma racional a saberem dar um estudo bíblico sobre estes assuntos. Ok? Claro, peço para todos, mas sobretudo aos jovens. Jovens, vocês estão habituados a estudar, a investigar, estudem isto profundamente, até estarem habilitados a isto estar na ponta da língua, para poderem comunicar a outros. Ok? Aqui fica o meu desafio. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste, mais uma vez, temos estado aqui, reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, por este banquete espiritual que tu nos deste hoje, através da tua palavra e destas profecias cronológicas que são absolutamente brilhantes quando nós as entendemos. Senhor, o mesmo banquete espiritual que tu deste a Guilherme Miller, e ele reconheceu isso mesmo, tu nos dás a nós e queres que nós compreendamos na ponta da língua estes assuntos. Ó Senhor, permite que todos nós, e particularmente os jovens aqui, e não só aqueles que nos estão a assistir, possam realmente sentir uma vontade, um desejo de entenderem estes assuntos e para isso os possam estudar por eles mesmos a fundo para descobrir a verdade e uma verdade que é totalmente coerente. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Tudo isto pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.